Nos próximos dias, nas próximas semanas também, a gente vai ver um pouco mais de atualizações sobre essas informações, sobre o tarifácio e tudo mais. Mas basicamente o gráfico já está dizendo chega de baixa. Exatamente. O mercado já está entrando um pouco de força compradora. E isso é muito bom. Mas queria comentar com vocês agora sobre isso daqui. Tá? Trump ameaça impor 50% a mais de tarifas à China e entrou em conversa com outros países. Acho que aproximadamente um pouco mais de 50 países estão entrando em negociação com o presidente Donald Trump para negociar as tarifas para baixo, né? E talvez isso possa trazer justamente o efeito oposto ao que todo mundo está vendendo por aí, que é o fim do mundo e acabou o mundo e morreu e agora é só desgraça, o mercado vai a zero. Sendo que, na verdade, a gente está diante de talvez um dos níveis mais baixos da história do Bitcoin para comprar descontado, tá? Na semana passada eu mostrei que no modelo Stock to Flow a gente tem aqui um dos menores níveis e faltava bem pouco para a gente chegar no menor nível, ou seja, no nível mais barato, enquanto o Bitcoin ao longo desse período deveria estar subindo. Na verdade, em abril o Bitcoin já deveria voltar a subir com força, baseado no seu ciclo, baseado na sua condição pós-halving, ele se torna mais escasso, mais desinflacionário e ele tende a se valorizar. E pela primeira vez na história, esse modelo de variação do Stock to Flow chegou na região de 1,47 pontos, abaixo de 1,42, que era o nível mais baixo, né? O preço estava mais desvalorizado em relação ao que ele deveria valer em relação à sua oferta e demanda, que vai caindo ao longo do tempo, né? À medida que tem queda da recompensa de mineração, nós temos uma distorção no preço e agora nós temos vários cenários caóticos que prometem trazer bastante atualizações sobre o mercado global, tá? Eu não caio muito na ideia de esperar por notícias positivas para comprar, eu simplesmente utilizo indicadores gráficos. Quando o mercado entra numa sobrevenda semanal, eu vou lá e compro. Por quê? Porque historicamente este sinal ele se repete uma vez a cada 5 a 10 anos em média. Então é um sinal extremamente raro. E agora a Apple, né, que está aí no meio do turbilhão, no meio deste furacão de briga e guerra comercial entre Estados Unidos e China, nós temos ali basicamente um sinal de sobrevenda no gráfico semanal que não acontece há muito tempo nas ações da Apple, tá? A última vez que aconteceu foi em dezembro de 2018, ou seja, 7 anos atrás, nós chegamos nesse indicador a um nível bem abaixo da sua média de crescimento exponencial. Então, entendo que é oportunidade de compra. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir a palavra oportunidade, mas eu não tenho outra palavra melhor para descrever o que nós estamos enxergando, tá? Se eu coloco o Bitcoin contra dólar e eu também percebo que o dólar não para de ser emitido, então dólares digitais, né, não param de ser emitidos no mercado financeiro de criptomoedas, nós também temos aqui um preço que está se segurando, que trouxe o preço temporariamente a 74. Reitero que Bitcoin não entra em bear market, a não ser que ele perca 72 mil dólares e fique abaixo dos 72 mil dólares. No momento presente, Bitcoin ainda mantém um suporte semanal íntegro com tendência de alta íntegra. O Crypto Blinders está aí e aí você tem todas as aulas que você precisa. Então tem aulas lá do Mestre Bitcoin 3.0, tem o Mestre dos Fundamentos, Mestre dos Gráficos, Mestre Price Action, Mestre das Carteiras. Então para quem quer, é só você clicar aqui, ó, e acessa todas as aulas especificamente daquele tema. Então eu não posso operar contra a tendência ainda é de alta, apesar de tudo que está acontecendo. Obviamente, existe risco dele entrar em bear market, como aconteceu com o mercado da Nasdaq, com o S&P 500? Sim, pode acontecer, mas a queda desses mercados está muito mais para um crash temporário e que pode ser uma oportunidade para ele retomar a alta para o restante do ano, do que ele fazer uma inversão de tendência e manutenção dessa tendência por um longo período de tempo. Logicamente que vão depender de vários fatores externos, né? Mas eu gosto muito de operar gráfico. E operando gráfico e tomando decisões baseadas em gráfico, o mercado de futuros aí do Bitcoin, a gente tem um gap aberto na região de 82 mil dólares, né?
Se a gente pega aqui, a gente tem um gap de alta que pode ser preenchido, ou seja, através de uma continuação de alta. Se vocês prestarem atenção, o mercado hoje ele caiu até 74.600 e definitivamente começou a entrar força compradora. O que eu venho falando sempre? À medida que o mercado cai e ele está num ambiente que deveria estar em alta, né, apesar dos esforços de decisões e, vamos dizer assim, efeitos colaterais do mercado tradicional, tá? Apesar do crash do mercado tradicional, Bitcoin está se segurando muito bem no seu suporte semanal, mantendo a alta e, principalmente, quanto mais ele cai, mais pressão compradora é exercida por esse preço do Bitcoin. Então, dificilmente Bitcoin vai conseguir perder 72, porque se ele já chegou em 74 e começou a entrar uma grande força compradora, significa que o mercado está mostrando para nós que o mercado tem a intenção de comprar Bitcoin a 74 e que quanto mais ele tentar cair além de 74, mais força compradora ele vai ter. Além do mais, o esgotamento vendedor também é fundamental. Tá? O que tem acontecido aí com o preço do Bitcoin? Além dele formar esses gaps malucos de alta, que podem promover alta em breve, nós temos ali muita pressão compradora em suportes. Quanto mais ele chega próximo de 72, mais força compradora vai ter. E menos força vendedora vai ter. Por quê? Porque o desespero foi ontem, o desespero foi hoje cedo, e quanto mais pessoas vendem, mais rápido começa a encerrar o esgotamento vendedor. Claro que fatores externos podem afetar a variação desse modelo. Na minha opinião, Bitcoin tem mais chances de subir ao longo de abril, embora muita gente não acredite mais nessa tese, principalmente depois que saírem informações sobre cortes de juros, né, que podem ser de 4 a 5, e a cada dia que passa estão falando até em mais corte da taxa de juros, trazendo mais injeção e ânimo de dólares que podem precificar um mercado bastante otimista para o restante do ano. Então, a pior coisa a se fazer nesses momentos em que nós temos grandes quedas e crashes e movimentos de baixa fortes influenciados por fatores externos, a pior coisa é você vender mais barato do que você comprou. No meu caso, eu não vendo jamais Bitcoin mais barato do que eu paguei, tá? Eu não vendo. Por quê? Porque a tendência no médio e longo prazo é que se recupere, que o mercado volte a subir, e a pior coisa a se fazer, erros que eu já cometi no passado, foi literalmente vender errado, vender no momento em que o mercado estava dizendo que era o fim do mundo. Cara, quando tu tem essa sensação de fim do mundo, quando tem essa sensação, você vê as pessoas extremamente pessimistas num período curto de tempo, está aí os melhores dias para comprar. Tá? E na minha opinião, hoje, ontem, excelentes dias para comprar. Se o mercado cai mais, excelente dia para comprar. O Bitcoin, para mim, ele não é a melhor, ele é a única ferramenta que pode fazer você ter multiplicação do seu capital e também segurança, propriedade sobre 100% do seu capital, tá? Ele é melhor do que o ouro, tá? Não dá para nem chamar de ouro digital porque seria uma ofensa para o Bitcoin. E basicamente é isso. Nós temos agora uma degladiação entre muitos pessimistas contra muitos otimistas e basicamente eu não vejo nada mais, nada menos do que fundo, tá? Ontem a gente lançou o método Fênix, entrou ao ar. Vocês podem adquirir através do link aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. O método Fênix eu coloquei vídeo, aulas atualizadas, voltadas para o meu planejamento pessoal de 2025, como eu venho acertando aí as operações nos últimos meses. E basicamente coloquei projetado para o futuro, para que você consiga se renascer das cinzas através do conhecimento de verdade nesse mercado, tá? Com um professor que realmente já ganhou dinheiro com o mercado de criptomoedas, diferente de muita gente que tem hoje canal no YouTube e nunca teve resultado nenhum no mercado de criptomoedas, ou se já teve, devolveu tudo, com erros infantis de excesso de exposição em altcoins, no momento que todo mundo achava que as altcoins iam salvar a humanidade e a carteira de muitos. Tá? Então,
Nós estamos, pessoal, diante da melhor oportunidade, na minha opinião, das nossas vidas. Sei que ninguém mais aguenta ouvir falar das oportunidades, né? Mas com certeza é a melhor oportunidade de 2025. É essa que nós estamos enxergando hoje.